Irmãos, minhas irmãs, estamos basicamente na metade agora da nossa reflexão em vida autêntica, essa série de mensagens refletindo sobre a carta de Tiago, onde nós queremos compreender o que Deus propõe para nós, como seguidores de Jesus, a vivermos de forma autêntica, aprendendo a alinhar o nosso discurso, mas também a nossa ação. E hoje nós damos continuidade. E não sei se vocês conhecem, e eu também não sou da área de medicina, então não sei dizer exatamente, mas se você joga Covid, esse é para ser o vírus da Covid. E essa é a ideia. Desde 2020, nós fomos assolados, o mundo inteiro, por conta deste vírus, que é uma coisa, se nós falarmos, está aqui, a gente não consegue ver de tão minúsculo que ele é. De tão imperceptível que este vírus é, mas o estrago tremendo que ele trouxe a todo mundo. No Brasil, mais de 700 mil mortos, por conta de uma coisinha que nem sequer a gente vê. Uma coisa em tamanho insignificante, por assim dizer, mas com um poder tão letal que trouxe destruição para famílias, mágoas tremendas, dores profundas, pessoas que tinham um negócio próprio fecharam porque não tinham mais como vender, trazendo prejuízo financeiro para a família. Pessoas deixando umas de conversar com as outras por questões de como lidar com essa doença, esse vírus. Algo invisível aos nossos olhos, mas que trouxe estragos significativos. Estragos que talvez serão carregados até o fim de nossas vidas. E algo aparentemente irrisório, algo muito pequeno. Tiago, na sua carta, no capítulo 3º, ele trabalha a mesma situação. Ele fala que existe coisas tão pequenas e que têm um impacto destrutivo e muitas vezes pode ser irreparáveis em nossas vidas. No 3º capítulo, ele cita a semelhança entre essas três coisas. Um leme, esqueci o nome agora, me perdoem, mas segura o cavalo, o freio do cavalo, obrigado, e faíscas, fagulhos. Essas três coisas, risórias em seu tamanho, têm um potencial tremendo sobre aquilo que está diante delas. Um barco é conduzido por um leme, algo pequeno. Um cavalo, um animal tão poderoso, cheio de músculos, forças, é parado somente num puxar. E uma floresta gigante pode ser destruída por uma fagulha, uma faísca. Tiago, ele traz essa percepção para falar algo que é tão pequeno que está entre nós e que tem um poder tão destrutivo quanto, que é a nossa língua. Quando nós não temos controle sobre a nossa língua, ela tem rumos poderosos para destruir toda uma vida, para destruir relações e tornarem irreparáveis, para causarem mágoas tão profundas que dificilmente serão curadas. Ela talvez não tire a vida, talvez, mas é tão destrutível quanto um vírus da Covid-19. É tão destrutivo quanto uma fagulha que faz uma floresta inteira pegar chamas. E Tiago, escrevendo para a igreja dele em Jerusalém, ele fala exatamente sobre esse perigo. Porque a falta de controle
controle na sua língua no dia a dia causavam destruições, conflitos em relacionamentos conjugais e familiares. Quantas pessoas já não entraram numa discussão com o cônjuge ou com algum parente que quando aquilo terminou, ninguém tinha ganhado, os dois perderam. Porque ninguém saiu vencedor. Os dois saíram destruídos e completamente machucados. Quantas vezes no ambiente de trabalho, por questão da falta do controle da língua, não se criou um ambiente de fofocas, críticas maldosas de pessoas ao nosso redor que desanimaram elas ou que até mesmo fizeram elas regredirem, diminuírem a sua qualidade do trabalho ou desanimarem de continuar trabalhando? Ou muitas vezes nós vemos nos trânsitos do dia a dia que pessoas morrem por discutir. Ano passado, na região do Ouro Verde, 2 pessoas discutindo de carro, um começou a empurrar e bater o carro em cima do outro. Algumas pessoas ficaram feridas porque foram atropeladas no meio dessa briga de carros que começou por uma questão de discussão, pela falta de controle. Tiago, ele adverte a todos aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus que a língua é um perigo silencioso. A língua é um perigo silencioso que está no nosso dia a dia e que, se não tomarmos conta, toda a nossa vida pode ser destruída por causa dela. Dentro disso, eu quero refletir com vocês sobre 3 pontos que este perigo silencioso que é a língua, ele ataca a gente. Primeiro, quando nós ignoramos o impacto destrutivo das palavras. Quando nós subestimamos a nossa incapacidade de controlar a língua. E terceiro, quando nós desconsideramos que o nosso falar, na realidade, ele revela a verdadeira identidade nossa. Acompanhe comigo a leitura no capítulo 3 da carta de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com os ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Meus irmãos, da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada.
O perigo silencioso, que é a língua, acontece quando ignoramos o impacto destrutivo das palavras. Quando ignoramos o impacto destrutivo que pode sair ao verbalizar uma fala. Por exemplo, eu não trouxe aqui, mas no primeiro versículo vocês percebem aí, meus irmãos, não queiram muitos de vocês serem mestres. Por que ele está falando isso? Tiago ele estava acusando pessoas da comunidade que por meio de discursos estavam conduzindo os discípulos de Jesus a agirem de forma contrária a uma vida autêntica em Jesus. E Tiago ele adverte que aqueles que ensinam serão cobrados diretamente por Deus. Isso que eu faço diante de vocês domingo após domingo, eu faço com muito temor, porque isso não será cobrado apenas de vocês, caso vocês desejem, percebam que eu estou falando incoerências, mas serei cobrado do próprio Deus, porque naquilo que ensino, naquilo que falo, a língua tem um poder poderoso de transformar. E por isso, Tiago ele traz que ignorar o impacto destrutivo das palavras é um perigo silencioso. Observe, versículo 6. A língua é uma chama de fogo, um mundo de maldade. Ela ateia fogo, porque o próprio inferno a acende. A língua é incontrolável e perversa, veneno mortífero, louva e amaldiçoa. É interessante porque Tiago, se vocês notarem, são 6 características que ele cita sobre a língua. Pastor, o que tem a ver ser 6? Dentro da mente judaica, eles gostam muito de fazer algumas referências com números. E vocês vão ver isso na nossa exposição em Apocalipse no segundo semestre, que o número 7 exemplifica a perfeição ou totalidade. O número 6 é aquele que está quase lá, aquele que tenta, mas não consegue. O que Tiago ele traz ao citar 6 aspectos da língua, trazendo apenas pontos negativos dela, ele está falando, a língua ela finge ser perfeita, mas ela não consegue. A língua ela tenta agir como se ela fosse soberana sobre tudo e todos, mas ela não é. Por quê? Porque ela é até mesmo lidada, influenciada ou comandada pelo próprio inferno. A língua tenta, mas nunca acerta. Por isso, Tiago traz o número 6 como simbolismo a respeito da língua. E por que a língua é aquilo que tenta e nunca consegue? Porque a única coisa que pode vir da língua, parafraseando as palavras que Tiago está dizendo, é destruição, desconfiguração do próprio corpo. É um efeito dominó que vai nos destruindo gradativamente. Ela é incontrolável. A língua, ela fere o outro. E a língua, ela é incoerente. A língua, ela é destrutiva porque ela é uma chama de fogo. A língua, ela desfigura o corpo porque a palavra que é utilizada aí ateia fogo sobre uma vida inteira. Dependendo da versão, fica o círculo, ou o circo da vida toda. O que ele está querendo dizer é que dependendo da forma como nós lidamos com algumas palavras, ou as palavras chegam até nós, elas impactam o início da nossa vida e desfigura todo o curso da nossa existência. Todo o curso da nossa existência. Quantas pessoas não têm de relatos, expondo documentários e outras coisas, que elas ficaram inibidas
de se sentirem amadas, cuidadas ou até mesmo apreciadas por Deus, porque alguém um dia falou para ela: você não presta e ninguém te ama. Uma vez, alguém escuta uma palavra dessa, que é quase uma maldição, e essa palavra impregna a vida da pessoa durante todo o círculo da vida dela e desfigura o próprio corpo, a maneira como ela vai lidando. E tudo isso gera um efeito dominó. E por quê? Porque se pelas próprias forças a gente tentasse controlar a língua, nós não conseguiríamos, porque ela é incontrolável. É incontrolável. Tiago, no versículo 3, ele vai falar, no versículo 2, se nós pudéssemos controlar a língua, nós seríamos perfeitos. Perfeitos. E ninguém é perfeito. Quem é casado, o cônjuge vai denunciar que não é perfeito. Quem é pai, os filhos vão denunciar que não é perfeito. Por quê? Porque a língua, a maneira como nós falamos, é algo incontrolável. E incontrolável ao ponto de ferir o outro. E a ponto de ser incoerente ao dizer: eu louvo a Deus, Deus é bom. Vá para o inferno, eu te abomino. A língua é incoerente. Quando nós ignoramos o impacto destrutivo da língua, nós estamos ignorando que nós temos uma arma em potencial diante de nós a todo momento para destruir qualquer coisa. Um poeta inglês, Washington Irving, ele fala que uma língua afiada é o único instrumento de corte que, quanto mais usado, mais afiado ele fica. Quanto mais palavrão eu falo, mais palavrão eu profiro. Quanto mais esquentadinho no trânsito eu sou e xingo a pessoa, mais eu vou xingar ela no trânsito e ficar estressado por causa da pessoa. Quanto eu mais falo mal dos meus pais e das pessoas ao meu redor, mais eu vou falar mal. Porque não existe essa ideia, biblicamente, de falar: eu quero apenas extravasar. Por isso que eu estou falando isso. Quando eu quero extravasar e eu falo qualquer coisa, o que Tiago está falando é o seguinte: o próprio inferno está incentivando esse meu desabafar. O próprio inferno está me influenciando quando eu quero apenas extravasar, falando de qualquer forma. Quando nós lidamos com a nossa fala, nós devemos ter o profundo cuidado para entendermos que a língua é mais afiada quanto mais nós utilizamos. Não é à toa que Tiago diz no primeiro capítulo: entendam isto, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar, porque da fala despretensiosa você pode caminhar para caminhos tenebrosos no seu casamento. Com falas despretensiosas, você pode conduzir os seus filhos, netos, sobrinhos para caminhos terríveis. Com falas erradas, você pode caminhar a vida de pessoas para um rumo da qual você nem sequer imaginava quando você proferiu tais palavras. Por quê? Porque a língua é uma chama que quer consumir tudo e destruir tudo quanto ela pode. E é por isso que Tiago continua dizendo para nós não subestimarmos a nossa incapacidade
de controlarmos a língua. Muitas vezes, infelizmente, nós temos a arrogância de acharmos que nós temos o controle de tudo. Eu consigo controlar a minha fala por mim mesmo. Eu consigo lidar com a maneira como eu estou falando por mim mesmo. As minhas palavras não têm problema porque eu estou no controle. E Tiago, ele fala que não. Nós não devemos subestimar a nossa incapacidade de controlar a língua, porque se pudéssemos controlar, seríamos perfeitos. E quero fazer um parêntese aqui, porque fala, então pastor, é só eu não falar, que eu vou ser perfeito. Se fosse assim, pessoas que são deficientes auditivas seriam perfeitas, e elas não são. Porque a perfeição aqui que Tiago está falando não é uma perfeição apenas pelo hábito de não falar, mas é uma perfeição pelo hábito de se transformar. Porque no primeiro capítulo ele fala, na medida que nós perseveramos, o nosso caráter vai sendo aprovado e nós vamos sendo transformados, e sendo transformados nós nos pareceremos com Jesus Cristo. Essa é a ideia de perfeição. Aquilo que Tiago está falando é, gente, não fala que vocês conseguem controlar, porque ninguém consegue controlar. Ninguém tem poder para isso. Ninguém consegue lidar com a língua por conta própria. Quantas vezes nós já falamos uma coisa e minutos depois fala, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Meu Deus, olha só o que eu proferi. Que loucura. Por que nós agimos assim? Porque nós não conseguimos controlar. Nós somos incapazes. Mas, infelizmente, a teologia coaching, influenciada pelos coaches que não são cristãos, é: você pode, você consegue, é só querer. E não é isso que Tiago está nos dizendo. Tiago está sendo categórico ao falar: ninguém consegue, ninguém pode, ninguém tem capacidade. Kistmark, um comentador, um acadêmico, ele vai mencionar que é exatamente esse paralelo. Nós compreendermos que não temos controle da nossa língua é compreendermos que necessitamos de alguém que nos salve. Por quê? Um homem perfeito não é um homem sem pecado, mas aquele que chegou à maturidade espiritual, fala a verdade em amor. É cheio de sabedoria e compreensão, e é capaz de manter o controle de seu corpo. Se nós conseguíssemos ser perfeitos ou dominarmos a nossa língua, o nosso falar deveria ser só apenas de verdades em amor. E aqueles que falam: pastor, você ficou bonito com esse corte novo? Eu sei que vocês estão mentindo, só querem me agradar. Obrigado, meu coração fica alegre. Brincadeiras à parte. Mas, quando nós citamos qualquer mentirinha do bem, já não somos perfeitos. Quando nós damos aquela repreendida mais severa, muito mais ríspida, para brigar mesmo, para machucar, nós estamos demonstrando que nós não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, não conseguimos controlar a nossa língua, mas somos por ela controlados. E por que isso? Porque se nós olharmos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, conta que quando o ser humano decidiu se separar de Deus, tirar Deus do centro da sua vida e colocar sua própria vontade no centro das suas decisões, a Bíblia fala que todo tipo de maldade começou a acontecer. E por tirarmos Deus do centro das nossas vidas, a língua
que não é boba, passou a nos dominar. Passou a nos dominar. Nós não conseguimos controlar a língua porque nós estamos separados de Deus. Nós estamos distantes de Deus e por isso nós necessitamos desesperadamente de alguém que nos salve, de que nos livre desta ocasião. E Tiago, ele menciona que o perigo silencioso é desconsiderarmos que nosso falar revela quem realmente nós somos. Ignorarmos, subestimarmos e desconsiderarmos que o nosso falar revela quem realmente nós somos. Porque já que nós não somos perfeitos, Tiago ele conclui do versículo 9 até o versículo 12 falando que a língua ela é incoerente ao ponto de às vezes louvar, de às vezes amaldiçoar. E a conclusão de Tiago é: não rola proferir da mesma boca bênção e maldição. Não rola querer achar uva num pé de figo. Não existe isso. Se a maneira com que eu me comporto por meio da minha fala constantemente for apenas com palavras de maldição e numa pequena parcela palavras de bênçãos, ora, o que Tiago está dizendo é que existe alguma coisa errada no nosso interior. Porque o problema não é errar, pecar. Isso acontece porque estamos no mundo caído. Vamos falar coisas erradas de vez em quando e necessitamos nos arrepender diante de Deus e nos reconciliarmos com aqueles que erramos. No entanto, se por meio da nossa fala é só erro, isso tudo revela muito mais a fonte de onde todas essas coisas estão jorrando. Porque de aqueles que pertencem a Cristo, não vai jorrar maldição. É isso que Tiago ele está concluindo. Aqueles que são discípulos de Jesus têm uma vida que exala a vida de Jesus. Que esse marco que eu comentei com vocês, ele conclui: expressamos-nos por meio de palavras que refletem nossos pensamentos, intenções e personalidade. O nosso falar reflete aquilo que está comandando a nossa vida. E não é isso que Jesus diz em Mateus 12? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um bom coração. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Se no modo de falar nosso é apenas ríspido com as pessoas, se nós só somos agressivos, se na nossa palavra só há desânimo, só há briga, só há xingamentos, só há manipulações, a grande questão que Tiago chama é: o que está no seu coração? É Deus que está no centro? Ou é o próprio Satanás que está no centro? Porque o inferno incendeia a língua para falar todo tipo de maldade. E isso acontece por quê? Porque nós nos separamos de Deus. E por nós estarmos separados de Deus, a nossa vida muitas vezes é dividida. Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 9, ele fala: vocês que têm a mente
dividida, uma dupla personalidade, uma que quer as coisas de Deus, a outra que quer as coisas próprias. Que solução Tiago traz para esse tipo de pessoa? Prostrem-se diante de Deus, submetam-se à sua vontade. Um coração que é inflamado apenas por palavras que machucam, ríspidas, agressivas, é um coração que está diante de Deus, é um coração que até louva o Senhor, mas no dia a dia está distante daquilo que Deus deseja. Por quê? Porque o Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz claramente que Deus é a palavra, Deus é o verbo, Deus é a manifestação do falar. Desde o princípio de todas as coisas, no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, a palavra que é Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Se aquilo que manifesta do nosso coração não é nem um pouco parecido com Jesus, é porque nós necessitamos nos aproximar de Jesus. Porque na medida que nós nos aproximamos da verdadeira palavra, que habita dentro de todos aqueles que nele crê, a verdadeira palavra passa a sair de dentro de nós. Passa a proferir apenas bênçãos e não maldições. Porque a palavra que está dentro de cada um de nós, de acordo com o capítulo 14, é um rio de água vivas que flui do nosso interior. A palavra, ela sai de dentro de nós e impacta a vida das outras pessoas. E se a nossa vida, o nosso falar, a nossa conduta não reflete a vida, a conduta de Cristo, é porque nós necessitamos desesperadamente, meus irmãos e minhas irmãs, de um Salvador. E esse Salvador só pode ser alguém que seja perfeito. E o único que é perfeito é o próprio Deus que esteve entre nós, que foi até uma cruz, por pessoas como nós, imperfeitas no falar, se entregou, morreu crucificado, para que a vida dele pudesse jorrar de dentro de nós, porque somente ele possuía a vida. Somente Jesus possui vida. Somente em Jesus as nossas palavras podem possuir vida. Fora dele, distante dele, nada pode ser feito. Porque sem Jesus nós somos controlados e dominados pelo falar. Mas por ser Jesus a verdadeira palavra, ele nos liberta do domínio da língua. E é por isso que Jesus conclui que sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês até podem tentar mudar a maneira de falar, mas vocês vão falhar de novo. Vocês vão errar de novo, porque sem mim vocês nada podem fazer. Porque somente Jesus pode mudar o nosso interior. E somente Jesus pode fazer jorrar um único tipo de água de dentro de nós. E é por isso que a palavra nos convida
a nos movimentarmos rumo a uma resposta ao nosso coração. Jesus é a palavra viva. Se Ele habita em nós, então o nosso falar precisa refletir a sua presença. A nossa língua não deve ser instrumento de destruição, mas de graça, amor e edificação. Precisamos perguntar a nós mesmos: será que as nossas palavras expressam a vida de Cristo em nós? Se uma pessoa não soubesse que nós somos cristãos, por meio do nosso falar, ela saberia que nós pertencemos a Cristo? Será que temos permitido que Deus nos transforme a nossa forma de falar? O segundo movimento é em relação à nossa mente, a exercitarmos e pensarmos naquilo que temos feito. Tiago fala que todos tropeçamos em palavras, e a grande pergunta que eu desafio a cada um de nós refletirmos é: como temos errado? Todos nós temos errado, isso é claro. A questão é como nós temos errado. E isso pode ser por meio de mentiras. Vou esconder um pouquinho essa verdade, porque a pessoa não vai suportar. Vou esconder um pouquinho essa verdade, porque se eu expor ela, eu serei humilhado. Vou esconder um pouquinho essa verdade, porque eu não quero perder minha reputação. Às vezes, por calúnias, nós passamos a falar mal dos outros, só porque nós não gostamos, porque alguém nos feriu, nós passamos a falar mal dessa pessoa diariamente para outras. Nós passamos a caluniá-las. Nós passamos a cometer exageros com o nosso falar. A gente acrescenta cada vez mais coisas no nosso discurso, apenas para ser algo impactante. Nós utilizamos da fala para manipulações, maldizeres, agressões, ou tantas outras. A grande questão que nós temos que pensar é: como temos errado no nosso falar? Como temos errado com o nosso falar? Por fim, nós podemos nos movimentar à prática, entendendo que a transformação do nosso falar começa com pequenos passos. Para isso, passa a anotar os erros mais comuns que você comete no dia a dia. Poxa, hoje eu falei isso, agi dessa forma com o meu falar. Anota. Não confia na sua memória não, não confia no seu coração não, é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. Ore. Tiago nos ensina a pedirmos sabedoria, que Deus nos dará gratuitamente para lidarmos com a situação. Não ache que consiga lidar com forças próprias, porque a gente não consegue. Nós necessitamos de sabedoria divina. Reflita. Pense, por que eu falei isso? O que isso vai causar na vida da pessoa? Como que isso pode destruir a vida da pessoa para quem eu falei essas palavras? E por fim, pratique. Tiago fala para nós sermos tardios no falar, mas prontos a escutar. Que no decorrer dos nossos dias, nós possamos praticar o hábito de falar menos e escutar mais.
Porque muitas vezes nós falamos e no fim não temos nada a dizer. Por isso, pratiquemos o hábito de falar menos, escutar mais. E que Deus nos ajude a vivenciarmos uma vida autêntica, compreendendo que existe um perigo silencioso ao nosso redor todos os dias. Pai querido, obrigado porque Jesus, a verdadeira palavra, é quem nos transforma. Sabemos que pecamos constantemente por meio do falar, mas pedimos que Jesus transforme o nosso coração de dentro para fora, para que o nosso falar evidencie a nossa crença e que das nossas bocas saiam apenas pronúncias de bênção sobre a vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.